Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma ministração das lições da EBD da CPAD. Nesse trimestre estamos estudando sobre relacionamentos em família. Semana passada nós estudamos a lição número 9 sobre uma família nada perfeita, baseada na história da família do rei Davi. Vimos a postura do rei Davi como pai, como rei e como esposo. E, infelizmente, algumas atitudes de Davi trouxeram grandes problemas e conflitos para dentro da sua família. E a lição do próximo domingo é a lição número 10, que irá falar sobre quando os pais sepultam seus filhos. É um assunto muito, digamos assim, difícil, um assunto muito pesado, mas que é necessário para que nós, todos aqueles que são pais, possam saber lidar com a situação de perdas, com a situação de luto que vier sobre a vida de cada um, porque veremos na lição que ninguém está isento desta situação. Para você que não me conhece, nosso canal tem o objetivo de ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical com subsídios, para que assim tenhamos um EBD cada vez melhor. Você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar, fazer seu comentário, dar o seu ok, acionar aí o sininho para que você possa ficar ciente quando for publicado um novo vídeo. E assim temos certeza que Deus irá abençoar a sua vida. Pois bem, lição número 10, quando os pais sepultam seus filhos. No textual diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9. A verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, do capítulo 1, versículo 13, do versículo 16 ao versículo 19. Não iremos ler, para ganharmos tempo, mas é importantíssimo que você leia pelo menos o capítulo de 1 até o capítulo 3 do livro de Jó. E o livro de Jó é um livro bem conhecido, é uma história bem conhecida. Então, já deu para perceber que a nossa lição de hoje ela está baseada na história de Jó, no drama que Jó viveu. Aliás, nós temos uma lição semelhante no quarto trimestre de 2020, a lição número 4, com o título O Drama de Jó. E nessa lição número 4, do quarto trimestre de 2020, nós também falamos um pouco sobre esse drama do luto da família de Jó. Então, baseada na história da família de Jó e as perdas que ele teve, e como o luto que ele sofreu na sua família, o que nós veremos nessa lição? Nós veremos primeiramente sobre a questão da morte envolvendo a família de Jó. O luto da família de Jó, Jó juntamente com a sua esposa teve que viver a morte inesperada dos seus filhos. Nós veremos que a dor do luto foi a maior dor que Jó pôde sofrer juntamente com a sua esposa, foi a dor do luto. Muito maior do que a dor das perdas dos bens, da própria saúde dele, a dor do luto pela morte dos seus filhos foi a maior dor. E não é diferente hoje. A maior dor que pode acontecer numa família é a dor de luto. E aí nós veremos então quais são as consequências da dor do luto. Quando a pessoa sofre a morte inesperada e ela tem que passar por esse momento, o que o luto provoca na vida das pessoas? E aí nós iremos entender como o cristão ele deve lidar com a dor do luto. Como Jó lidou com a dor do luto? Como nós devemos lidar com a dor do luto? Por fim, faremos algumas aplicações práticas, como é de praxe, para não ficarmos apenas no contexto histórico. Então, partindo do princípio que você, como professor ou professora da Escola Bíblica Dominical,
estudioso da Bíblia conhece a história de Jó, nós vamos então direto para o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico nós vamos conhecer um pouco Jó e a sua família. Vamos ver nesse primeiro tópico sobre quem era Jó, iremos analisar sobre a esposa de Jó, veremos também sobre os filhos de Jó. Então esse primeiro tópico era para nós conhecermos um pouco mais sobre a família de Jó. Então, primeiramente, quem era Jó? Bom, conforme a imagem sugere, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jó não era uma figura lendária como alguns afirmam. Porque algumas pessoas dizem que Jó não foi um personagem real, que Jó foi uma lenda, foi uma história inventada, mas que Jó não existiu. Porém, o próprio versículo do capítulo 1 diz que havia um homem na terra de Uz chamado Jó. A tradução Nova Viva diz assim: terra de luz, na terra de Uz viveu um homem chamado Jó. Então o verbo havia e o verbo viveu já é uma prova de que Jó não era uma figura lendária, mas era um homem que realmente existiu. Então Jó, ele era um homem real. Segundo alguns estudiosos, Jó ele viveu numa época anterior a Abraão e Moisés, lá na terra de Uz, no norte da Arábia. Então nós veremos que Jó ele era, primeiramente, um homem de negócios na área comercial, ele atuava na área do campo, na área da logística, você pode confirmar isso pela quantidade de bois, jumentos que ele tinha, mulas, jumentos que ele tinha. Então Jó, ele era um homem muito rico, ele era um homem que nasceu depois do dilúvio. E no capítulo 22, no versículo 16, nós vamos ver isso. Jó, capítulo 22, o verso 16, diz exatamente assim: os perversos sempre morrem cedo demais, sua vida é arrastada pela morte, como uma casa levada na inundação. O contexto aqui vai nos mostrar, depois você vai ler com cuidado, que Jó ele nasceu bem depois do dilúvio e viveu 140 anos. Em Jó 42:16, nós vamos ver lá que a vida de Jó durou 140 anos. Então Jó, ele era um homem muito rico, um homem que ele foi o maior empregador do Oriente por ser muito rico. Na época dele, ele superava todos os homens ricos que existiam ali no Oriente. E muitos hoje igualam Jó como se fosse um grande empresário da atualidade, um latifundiário principalmente. Então ele seria como se fosse hoje, Jó seria um dos homens, vamos dizer, mais ricos do Brasil, ou o homem mais rico do Brasil. Então Jó, ele era um personagem real, não era um personagem lendário, inventado, fictício, não. Ele era um homem realmente real. Então, nós observamos que Jó ele vai se tornar um homem muito rico e próspero, e por ser rico e próspero, evidentemente que ele desfrutava de uma alta posição social. No capítulo 1 de Jó, no versículo 3, nós vamos ver exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Diz assim: além disso, era muito rico, era o homem mais rico e poderoso daquela terra. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e um grande número de empregados e escravos. Então, ele se torna o homem mais rico daquela região. Não havia ninguém mais rico do que ele em todo o Oriente naquela época. Então, se fosse nos dias de hoje, Jó seria o homem mais rico do Brasil e não haveria ninguém no país mais rico do que Jó. E é importante nós observarmos que, de algum modo, Jó conhecia a Deus. O texto bíblico nos mostra isto e de algum modo, ele tinha comunhão com Deus. Porque vamos ver que o próprio Deus ele vai dar testemunho de Jó. No versículo 8 do capítulo 1 diz assim: você observou bem a meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão sincero e justo, obediente a Deus e cuidadoso
para não cometer pecado. Lembrando que estamos lendo na versão Nova Viva. Então Jó, de algum modo, conhece a Deus e o próprio Deus vai dar testemunho dele, mostrando para nós que Jó era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Então nós vamos abordar nessa lição apenas o luto que Jó viveu com a morte dos seus filhos. Na lição O Drama de Jó, que foi a lição número 4, do quarto trimestre de 2020, nós abordamos lá todas as perdas que Jó teve. Mas essa lição especificamente, ela trata do luto, ou seja, ela trata da morte dos filhos de Jó e como Jó reagiu a essa trágica situação que aconteceu na sua família. Então, esse era o homem chamado Jó, um homem que, repito, não era uma lenda, não era um personagem fictício, mas era sim um homem real. Inclusive, até um pastor na internet, por questões éticas não vamos dizer o nome, ele ensinando que Jó não existiu, que Jó foi um personagem fictício, quando a Bíblia nos dá subsídios para nós termos a certeza que Jó, ele foi sim um homem que existiu, um homem que viveu ali nessa terra e era, enfim, um homem real. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre a esposa de Jó. Lembre-se, estamos conhecendo nesse primeiro tópico Jó e a sua família. Bom, a esposa de Jó, a Bíblia, ela vai falar muito pouco sobre a pessoa da esposa de Jó. Aliás, nem mesmo o nome dela é informado na Bíblia. Tudo que nós sabemos, a respeito da esposa de Jó está registrado ali no capítulo 2 do livro de Jó. Depois vamos entrar em mais detalhes quando é que a mulher de Jó ela é citada. Então, como Jó era muito rico, próspero, por isso ele gozava de uma alta posição na sociedade, evidentemente que a esposa de Jó ela desfrutava também de uma posição muito importante ali na sociedade. Então, nós podemos afirmar com certeza que a esposa de Jó ela tinha uma vida confortável. Então, ela vivia uma vida confortável, visto que Jó era um homem muito poderoso e um homem muito rico. Então, ela tinha uma vida farta e uma vida muito confortável. Vamos observar dentro da história de Jó e a esposa dele ela ganhou uma fama muito ruim. Ela ganhou a fama de uma mulher insana, de uma mulher ambiciosa, e essa imagem que você está vendo aí vai te levar ao momento em que ela tem uma reação diante das perdas dos bens e da morte dos filhos, de todo o sofrimento que Jó estava vivendo, devido à reação que ela teve ali, ela levou essa fama. No capítulo 2, versículo 9, No capítulo 2, versículo 9 e 10, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, o que a mulher de Jó vai dizer? A esposa de Jó, revoltada, exclamou: Você ainda vai tentar ser muito religioso, mesmo depois de tudo que Deus fez? O melhor que você tem a fazer é amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó respondeu: O que você está falando é loucura completa. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o sofrimento e a dor? E mesmo diante mais deste sofrimento terrível, Jó não disse uma palavra má contra Deus. Então, diante dessa reação que ela teve, ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa. Só que nós não podemos, de forma alguma, irmãos, ser insensíveis com respeito à mulher de Ló. Porque, primeiro, que ela era humana. Segundo, ela estava agindo sob uma forte emoção. Ela estava debaixo de uma fragilidade emocional. Então, pelo entendimento dela, ela entendia que talvez a morte seria o fim do sofrimento de Jó. Então, a reação da esposa de Jó foi uma reação em que ela estava debaixo de uma situação emocional muito forte. Então, nós não podemos aqui ficar julgando a mulher de Jó,
mesmo porque naquele momento de fragilidade emocional, ela foi incitada pelo adversário exatamente para fazer aquilo que o adversário queria fazer, para levar Jó a fazer aquilo que o adversário queria que ele fizesse, que era amaldiçoar a Deus. Mas ela faz isso mediante uma fragilidade emocional. Se coloca você como mulher no lugar da esposa de Jó. De repente, um patamar social, cai para uma vida de miséria terrível, ainda perdendo os seus filhos. Então, nós não podemos aqui, de forma alguma, condenar ou acusar a mulher de Jó, porque ela estava num momento de fragilidade emocional. E no momento de fragilidade emocional, o adversário se aproveita para nos levar a ter reações como essa que ela teve diante de todo o sofrimento e de toda aquela situação. Não sejamos hipócritas, por muito menos nós seríamos capazes de falar até mesmo coisas piores. Então, por causa dessa reação, ela levou essa fama, mas repito, uma fama que não retrata o verdadeiro caráter dela, porque ela estava debaixo de uma fragilidade emocional diante de tantos sofrimentos ali. Então, agora tem um detalhe muito importante que nós observamos algo importante aqui, é que tudo sugere para nós o contexto bíblico que, mesmo diante dessa fragilidade emocional, mesmo tendo sendo incitada pelo adversário para falar o que falou com Jó, e repito, fala debaixo de uma fragilidade emocional, ela vai cumprir o seu papel de esposa. Ela não vai abandonar Jó em momento nenhum. Nós podemos observar aí que essa mulher, ela não deixa, a Bíblia não deixa qualquer indício de que ela tenha abandonado Jó. Também a Bíblia não deixa nenhum indício de que Jó tenha se casado com outra pessoa depois que a sua prova acabou. Então, diante de toda essa análise em que nós vemos um contexto em que a Bíblia não mostra para nós, porque depois desse momento ela sai de cena, e a Bíblia não fala mais nada sobre ela, mas também não fala que ela deixou Jó, não fala que Jó se casou com outra pessoa, não. Então nós podemos observar aqui que podemos afirmar então e considerar que é justo nós considerarmos então que foi essa mesma mulher que recebeu do Senhor uma nova família. Então nós entendemos que Jó teve mais 10 filhos com essa mesma mulher e não com outra mulher, porque a Bíblia ela não dá para nós indício de que isso tenha acontecido, de que ela tenha abandonado Jó ou de que Jó tenha se casado novamente. Então, nós observamos que ela permaneceu ali ao lado de Jó. Então, essa era a esposa de Jó, uma mulher que estava fragilizada, que estava sob forte emoção, diante de tantos problemas que estava atravessando e, por fim, o luto dos filhos, vendo o sofrimento do seu marido, ela, frágil emocionalmente, incitada por Satanás, fala o que falou com Jó, mas não revela, isso não é revelação do seu verdadeiro caráter, não. Qualquer um de nós, na situação dessa mulher, talvez falaríamos coisas muito piores do que ela falou. Então, agora vamos ver um pouco mais sobre os filhos de Jó. Então, vimos sobre Jó, vimos sobre a esposa dele, veremos agora, então, sobre os filhos de Jó. Bom, a Bíblia vai dizer que Jó, no início, ele teve 7 filhos e 3 filhas, mas no total, nós vamos descobrir que ele teve 20 filhos, porque depois que toda a sua aprovação passa, ele teve mais 10 filhos, porque a Bíblia vai dizer que ele teve depois, tudo de volta que ele perdeu, ele teve de volta, inclusive os filhos, ele teve mais 10 filhos, então ele teve um total de 20 filhos. Isto porque os 10 primeiros filhos deles morreram lá durante o período da aprovação, mas, repito, depois da aprovação, ele tem mais 10 filhos que Deus vai conceder para ele. E esses filhos, os 10 filhos, os 10 primeiros filhos, eles tinham uma rotina social de festas, de banquetes, de bebidas. Os filhos de Jó eram filhos muito festeiros. Então, nós vamos ver que Jó ele se preocupava muito com a vida espiritual dos seus filhos.
Então, visto que os seus filhos estavam sempre festejando, né? Sempre comemorando, fazendo banquetes, festas, eles poderiam, uma hora ou outra, né, extrapolar no vinho, na bebida. E Jó, então, como tinha uma preocupação muito grande espiritual com seus filhos, ele constantemente fazia sacrifícios, né, em favor dos seus filhos, buscava e orava a Deus, consagrava os seus filhos a Deus, intercedia por eles. O capítulo 1, versículo 4 e versículo 5 de Jó vai nos mostrar exatamente isso. Quando um dos filhos de Jó fazia aniversário, todos os irmãos e irmãs se reuniam para uma grande festa com bastante comida e bebida. Às vezes, essas festas duravam vários dias. Quando terminavam, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios para cada um, cedo de manhã, pedindo perdão de Deus para eles. A razão que Jó tinha para fazer isso era a seguinte: é possível que meus filhos tenham pecado e ofendido a Deus em seus sentimentos. Por isso, Jó repetia esse sacrifício depois de cada festa. Então, vemos que Jó ele tinha uma preocupação espiritual muito grande com seus filhos. E diante disso tudo, então, ele fazia sacrifícios em favor dos seus filhos. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, conhecendo um pouco sobre a família sobre Jó e sua família, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse primeiro tópico? Primeiro, qual o testemunho que Deus daria de cada um de nós? Se hoje o adversário chegasse diante de Deus, qual era o testemunho que Deus daria de cada um de nós? O testemunho que Deus deu de Jó foi um testemunho maravilhoso. Mas a pergunta é, nós, qual que é o testemunho que Deus daria de nós? Essa é uma pergunta retórica. Uma pergunta que você é que vai responder dentro do seu coração. Se Deus fosse dar um testemunho de você hoje, qual o testemunho que Deus daria de você? Segunda aplicação prática, qual seria a nossa reação diante de perdas que nos tirem de nossa zona de conforto? Todas as perdas que aconteceram com a vida de Jó. E por último, a perda dos filhos. Qual seria a nossa reação? Por isso que nós dissemos aqui que nós não podemos julgar e nem condenar a esposa de Jó diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque ela estava diante de uma fragilidade emocional muito grande. Aí é muito fácil, muitos pregadores, muitos que se dizem, né, grandes pregadores, quando vão pregar sobre Jó, sobre a esposa de Jó, é muito fácil acusá-la, é muito fácil julgá-la, é muito fácil, né, condená-la. Mas será que você teria uma reação pior do que a dela? Sendo em fragilidade, frágil, estando frágil emocionalmente diante de uma perda que tire você da sua zona de conforto, que tire aquilo que é mais importante da sua vida? E terceira aplicação prática, qual o nível de preocupação que temos com a vida espiritual de nossos filhos? Jó tinha uma grande preocupação espiritual com a vida espiritual dos filhos. Qual a preocupação que você como pai, você como mãe tem com a vida espiritual de seus filhos? Então, são na verdade 3 perguntas retóricas que você deve respondê-las entre você e Deus. E analisando a história da família de Jó, conhecendo a história da família de Jó, nós temos as respostas do que aconteceu lá e conosco, o que aconteceria. Pois bem, uma vez que nós conhecemos um pouco sobre Jó e a sua família, nós podemos partir já para o segundo tópico, que vai falar exatamente sobre já o tema proposto da lição, lidando com a morte dentro da família. Vamos ver aqui a tragédia inesperada da morte que acontece na família de Jó. E todos nós sabemos, analisando o contexto bíblico, que a maior riqueza de Jó não eram os seus bens, a maior riqueza de Jó não era os seus camelos, não eram os seus jumentos, os seus bois, não eram os seus empregados. A maior riqueza de Jó era o quê? Era sua família.
Mas, quando tudo parecia normal na família de Jó, quando tudo parecia ir tão bem, né? Rico, não lhe faltava nada, família reunida, todo mundo com saúde perfeita, eis que acontece, depois de muitas perdas que Jó vai ter, não vamos entrar em detalhe na história de Jó. Se você quiser um detalhe maior, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da lição número 4, do quarto trimestre de 2020, que fala sobre o drama de Jó. Você assista essa aula e você vai ter detalhes, mais detalhes lá sobre o drama que Jó viveu. Então, depois de muitas perdas que Jó teve, agora Jó vai ter a notícia da morte trágica dos seus filhos. Então, primeiro, ele vai ter um ataque na sua vida financeira. Depois ele vai sofrer um ataque, né, à sua esposa, vai ter um ataque aos seus filhos, e agora Jó ele vai perder os seus filhos. No versículo 18 e versículo 19 diz exatamente assim: Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho. De repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania derrubou o telhado e assim todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para dar notícia. Exatamente o que a imagem sugere. O vento que veio sobre os quatro cantos da casa em que os filhos e filhas de Jó estavam, essa casa caiu, todos morreram, e lá no fundo você vê o homem que escapou e que foi dar a notícia a Jó. Uma morte inesperada acontece na casa de Jó. Então, de todas as perdas que Jó sofreu, com certeza essa foi a maior perda que Jó teve. Porque essa perda dos seus 10 filhos, que morreram todos de uma só vez, era uma perda que atingia o seu coração. A perda financeira eram bens materiais. A sua saúde era na carne dele, mas agora a perda dos filhos era algo que atingiu o seu coração. E é exatamente essa última tragédia que Satanás deixou por último. Primeiro, Satanás foi tirando tudo que Jó tinha e deixa essa perda por último, para que, exatamente caso as outras perdas que Jó teve falhassem no intuito dele de levar Jó a amaldiçoar a Deus, esta última perda, no entendimento do adversário, seria fatal. Essa última perda Jó não iria suportar e Jó acabaria blasfemando contra Deus. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. E qual foi a reação de Jó? Nós veremos daqui a pouco. Então, uma tragédia inesperada acontece ali na vida de Jó. Pois bem, a partir dali, então, vemos que todos os filhos deles morreram juntos. Nenhum dos filhos de Jó foram deixados vivos. E é interessante nós observarmos algo que nós vamos ter aqui, que é algo assim muito, muito interessante. É que eles morreram quando Jó mais precisava deles, para confortá-los por todas as outras perdas. Nós até entendemos que quando Jó ele perdeu os seus bens, nós podemos observar que os seus filhos ainda estavam vivos. Quando Jó perde, quando Jó perde ali os seus bens, os seus filhos ainda estavam vivos. Então, quando os seus filhos morrem, Jó ele expressou assim, olha, pelo menos quando ele perde os bens, ele diz assim, olha, pelo menos os meus filhos estão vivos. Então Jó estava tentando recuperar o ânimo das perdas anteriores que ele teve, e ele deve ter dito em seu coração assim, tudo bem, eu perdi bois, perdi empregados, perdi meus jumentos, perdi minhas mulas, perdi tudo, mas pelo menos eu tenho os meus filhos comigo. Mas aí chega essa notícia de que os seus filhos tinham morrido. Esse pensamento de Jó, de que
Pelo menos ele tinha os filhos dele com ele. Esse pensamento ele foi interrompido pela notícia ali da morte de seus filhos. Que coisa triste. A partir dali, o que vai acontecer? A tristeza e o luto vão entrar na casa de Jó. Então, com a morte ali dos seus filhos, todos eles ao mesmo tempo, a tristeza, o choro, vão passar a fazer parte da família de Jó, que outrora era uma família próspera, que outrora era uma família rica, que outrora era uma família feliz, mas que agora uma família que estava sendo estraçalhada pela morte dos seus 10 filhos. É interessante observarmos que a Bíblia ela não relata sobre o sepultamento daqueles 10 filhos de Jó, mas certamente esse sepultamento aconteceu porque eles morreram. Agora imagine você, Jó, tendo que ver 10 caixões, seus 10 filhos mortos, para serem sepultados. Tenho certeza que esse foi o pior dia para Jó e a esposa dele. Então, a tragédia inesperada que chega na família de Jó com a morte dos seus filhos foi muito pior do que as tragédias anteriores que aconteceram ali. Mas qual foi a reação de Jó diante de tudo aquilo? Nós vamos ver a fidelidade de Jó em meio à dor. Então, diante ali da morte dos seus filhos ao mesmo tempo, né? A reação de Jó foi uma reação surpreendente. Por quê? Porque talvez qualquer um de nós teríamos uma reação de desespero, mas não. Jó teve uma reação surpreendente. Jó estava despedaçado até o mais fundo do coração dele. No entanto, ele tem uma reação que ninguém esperava. Do versículo 20 ao 22, quando ele acaba de receber a notícia, olha só o que diz lá. Então Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou suas roupas, raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois ajoelhou-se e colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo: Quando cheguei a este mundo, eu estava nu e nada possuía. É assim que eu vou partir. O Senhor me deu tudo quanto eu tinha, e agora tomou de volta. Glória ao Senhor, bendito seja Ele, bendito seja o nome do Senhor. Então a reação de Jó foi uma reação de adoração a Deus. Então, diante da morte dos seus filhos, Jó ele reage adorando a Deus. Por quê? Porque, primeiro, Jó tinha uma grande convicção de que os filhos que ele tinha eram presentes de Deus. Foi Deus quem os deu e só Deus podia tirá-los. Jó tem uma reação de adoração a Deus diante dessa situação, porque ele tinha convicção também que Deus é soberano, que na morte ou na vida, Deus ele é soberano. E Jó reage adorando a Deus diante dessa situação também, porque Jó tinha plena convicção de que nós devemos adorar a Deus não apenas nos momentos de bonança, de alegria. Jó tinha plena convicção de que devemos adorar a Deus pelos nossos filhos, seja na vida ou seja na morte. Ou seja, Jó estava com essa reação dizendo que Deus é digno de ser adorado não apenas na hora do nascimento de alguém, até mesmo na hora da morte de alguém, mesmo que esse alguém seja seus próprios filhos. Então vemos uma reação de fidelidade de Jó em meio à dor, em meio ao luto. Jó não reagiu com amargura. Nós não vemos Jó reagindo com maledicência. Nós não vemos Jó reagindo com revolta, acusando Deus de ser um assassino, não. Nós vemos Jó reagindo, adorando a Deus. Então, com certeza, diante dessa reação inesperada de Jó, com certeza Satanás ficou de boca aberta com a reação de Jó. Diante de tanta dor, de tantas perdas, e agora com a morte dos seus 10 filhos, quando ele, Satanás, esperava que Jó blasfemasse contra Deus, que Jó acusasse Deus, que Jó amaldiçoasse a Deus, Jó tem uma reação de adoração a Deus. E ali, então, vemos que o inimigo fica de boca aberta diante daquela reação que Jó teve de manter a sua fidelidade, mesmo diante de tanta dor que ele
e a esposa estavam sentindo pela morte dos seus filhos. E qual é a aplicação prática que nós podemos tirar desse segundo tópico aqui, de lidando com a morte dentro da família? Primeiro, nós precisamos estar conscientes que perdas e a morte são realidades que podem acontecer a qualquer momento em qualquer família. Nós não estamos isentos e não estamos blindados contra as perdas e contra as mortes só porque servimos a Deus, não. O que sucede ao ímpio sucede também ao justo, diz a Bíblia. Então, temos que ter consciência disso. Não é porque somos fiéis a Deus, não é porque servimos a Deus que nós estamos blindados ou isentos de perdas, isentos de morte, isentos de tragédias. Não, de forma nenhuma. Nós não estamos blindados contra isso. E a história de Jó nos mostra exatamente isso. Segundo, a dor do luto pode demorar a passar, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Quando a morte chega numa família, a dor do luto pode até demorar um pouco, mas o processo de você aceitar aquela situação torna o luto mais digno. E Jó, ele entendeu que não adiantaria ele se revoltar contra Deus. E isso tornou o processo de aceitação, tornou aquele luto dele mais digno para ele poder passar por todo aquele luto. Terceira aplicação prática, as reações às perdas e ao luto são individuais. Cada um tem uma reação às perdas, aos lutos. E não tem nenhum problema a pessoa ficar triste diante de uma perda, diante de um luto. Agora, é preciso tomar cuidado para não transformar essa tristeza por causa da perda ou por causa do luto da morte de alguém, ou em transformar essa tristeza em revolta contra Deus. Então, ficar triste vai ser natural. Ficar aborrecido será natural. Né? Ficar cabisbaixo será natural, mas nós não podemos transformar todos esses sentimentos numa revolta contra Deus. Então, tudo que o adversário queria era que Jó se revoltasse contra Deus, mas Jó, ele manteve a sua posição, ficou triste, chorou com certeza, se aborreceu, mas não se revoltou contra Deus. Então, isso traz para nós o ensinamento que diante de uma perda, diante de um luto pela morte de um ente querido, mesmo que esse ente querido seja um filho, nós podemos ficar tristes, ficaremos, quem não ficará? Mas temos que tomar cuidado de não transformar essa tristeza numa revolta contra Deus. E aí, nós chegamos então ao terceiro tópico. Então, como o cristão deve lidar com o luto? Então, diante do luto, diante de uma situação de morte de alguém, principalmente de um filho, como é que o cristão deve lidar com essa situação? Como é que o cristão deve lidar com o luto? Aí, quando você pega todos esses acontecimentos de Jó, nós aprendemos que a forma do cristão lidar com o luto deve ser uma forma em que ele vá conseguir passar por esse período sem blasfemar, sem acusar e sem se revoltar contra Deus. Então, como podemos vencer? Como podemos viver com o luto, lidar com o luto? Primeiro, não culpe a Deus. Conforme a imagem está sugerindo, alguém disse, Senhor, a culpa é sua, não. Se você quer lidar com o luto, primeiramente, não culpe a Deus, porque isso é uma tendência nossa como humano nos momentos de perda inesperada, no momento de luto, de alguma tragédia que acontece, é natural, a tendência nossa natural é nós blasfemarmos contra Deus, é nós culparmos a Deus, é nós se revoltarmos contra Deus. Mas essa não foi a reação de Jó, vimos aqui. Essa não foi a atitude de Jó. Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, ajoelhou-se diante, se prostrou diante de Deus e disse, né, o Senhor me deu tudo quanto eu tinha e agora tomou de volta. Glória ao Senhor, bendito seja Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja Deus. Então, não culpe a Deus. Né? Então, quando Jó expressa tudo isso, né, que nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó expressa isso, era como se Jó estivesse dizendo o seguinte, olha, aquele que me deu a vida e me concedeu tudo o que eu tenho, inclusive os meus filhos, por empréstimo,
porque os nossos filhos estão conosco por empréstimo, e durante a minha vida Ele me emprestou tudo isso. Ele tem o direito de pegar de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele tomou, porque Ele nos emprestou. Agora está pegando de volta porque pertence a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como o cristão deve lidar com o luto? Primeiro, não culpe a Deus. Segundo, viva o luto. Você precisa viver o luto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos ser indiferentes ao luto. O cristão não pode ser indiferente ao luto. O que isso quer dizer? Então, diante de uma situação de luto, você deve sim manifestar suas emoções. Aquelas emoções que são próprias do luto. Choro, silêncio, compenetração, tristeza, aborrecimento. Tudo isso é viver o luto. Você não pode ignorar o luto, você não pode ignorar o que aconteceu. Então, você deve sim chorar, você deve ficar em silêncio, compenetrado quando for necessário, porque quando você retém esses sentimentos, isso não é saudável, isso não é bom para a saúde. O próprio Jesus, quando Lázaro morreu, lá em João 11,35, vai nos dizer que o próprio Jesus chorou. Então, como o cristão deve lidar com o luto? Vivendo o luto, não segurando emoções, não segurando sentimentos. É lógico que você não vai entrar em desespero como aquele que não tem esperança de forma nenhuma, mas você vai sim desabafar os seus sentimentos, porque isso é necessário e importante diante de uma situação de luto, mas sempre fazendo o quê? Mantendo a esperança no consolo divino. Olha só, mantenha a esperança no consolo divino. Então, para o cristão fiel, que tem a Bíblia como regra de fé, e prática, sempre haverá da parte de Deus o consolo. A imagem que nós estamos vendo aqui sugere exatamente isso. Todo o consolo que o seu coração necessita, pode ter certeza que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele vai te conceder. Por que isso? Porque o crente ele tem a certeza e a esperança de que a morte não é o fim de tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Versículo 13 ao 18, vamos ler só apenas o 13. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Tessalônica, diz o seguinte: olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes daqueles que dormem. E aqui ele vai falar sobre o arrebatamento, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão um dia. Em João capítulo 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como o cristão deve vencer o luto? Mantenha a esperança no consolo divino. Saiba que para aquele que morreu em Cristo não é o fim. Não é o fim. Por quê? Porque há uma vida eterna. E enquanto não chega o momento do arrebatamento, o Espírito Santo vai ser o seu consolador. Uma das missões, uma das atribuições do Espírito Santo é consolador. E ele é aquele que nos consola diante do luto, diante de toda essa situação. Quarta, confie na soberania de Deus. Mas, pastor Luiz, tudo bem. Eu tenho que manter a esperança, o consolo na esperança, porque o meu parente que morreu serve a Deus. O meu filho que morreu serve a Deus. Mas no caso daquele que não aceitou Jesus. E no caso da morte de alguém que morreu sem servir a Cristo. Então, nessa situação, a dor do luto é muito maior ainda, parece ser muito maior. Por quê? Porque quando a pessoa ela morre sem servir a Cristo, fica uma interrogação acerca da salvação dessa pessoa. E aí uma tristeza maior vem ao nosso coração, porque nós ficamos naquela interrogação: será que meu filho, será que meu parente, será que, enfim, meu ente querido, ele morreu salvo? Fica a interrogação, mas aí
Você precisa confiar na soberania de Deus. Aí a imagem de Deus apontando para aquela pessoa ali. Eu quero passar a mensagem ali de que Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. E Ele pode amparar você, Ele pode consolar você acerca dessa tristeza que você sente pela morte da pessoa descrente. Então, é preciso confiar na soberania de Deus. Porque quando se trata da salvação, principalmente de pessoas que partem para a eternidade com um tempo de arrependimento, nós temos que deixar na soberania de Deus. E aí, tudo que você tem que fazer é confiar nessa soberania de Deus e buscar de Deus o consolo através do Espírito Santo. É o item anterior, é o manter a esperança no consolo divino. E por último, como o cristão deve lidar com o luto? Estar atento à duração do luto. O que nós queremos dizer com isso? Que não há um período exato de duração do luto. Quando morre alguém na família, não existe uma data exata de que vai durar o luto por alguém querido que morreu. E esse tempo, esse período, ele varia de pessoa para pessoa. Agora, a psicologia nos dá uma margem. A psicologia nos informa que o período de luto de uma pessoa dura, em média, 6 meses. Em média, dura 6 meses. Não é um tempo exato, mas a partir de 6 meses, se a pessoa não consegue voltar mais às suas atividades, se a pessoa não consegue mais trabalhar, conforme as imagens sugerem aí, se a pessoa quer ficar só isolada, se a pessoa não quer saber de mais ninguém, não quer saber de fazer mais nada, se a pessoa fica fechada no quarto, se a pessoa fica completamente afastada de todos, triste, sempre chorando, se durante 6 meses isso prevalecer, se em 6 meses isso não acabar, aí é importante que a pessoa busque sim uma ajuda especializada. Busque um psicólogo, uma terapia, para que possa ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Porque, afinal de contas, os médicos estão aí para os doentes, diz a Bíblia. Deus deixou os médicos para o doente. Então, muitas vezes, passou-se 6 meses, passou 1 ano, 2 anos, e a pessoa continua de luto, sem vontade de fazer nada, sem vontade de trabalhar, isolada, afastada. Aí tem que ter atenção e procurar uma ajuda especializada para esses casos. Pois bem, e aí chegamos à conclusão da nossa lição. E nessa conclusão vamos fazer uma aplicação prática geral dessa lição quando os pais sepultam seus filhos, que fala sobre o luto. Qual que é a aplicação geral que eu faço aqui? Primeiramente, antes dessa aplicação geral, nós temos que entender que é natural que nós, como seres humanos que somos, nós venhamos ter vários sentimentos diante das perdas e diante do luto que aparecer na nossa vida. A nossa reação a esses momentos, a nossa reação a situações como essa, é que farão toda a diferença em nossa vida. A forma como vamos reagir ao luto, a forma como vamos reagir à partida de alguém que amamos, a forma como vamos reagir a tudo isso é que vai fazer a diferença em nossas vidas lá na frente. Porque tragédias inesperadas, tragédias de um modo geral, principalmente a tragédia da morte, ela traz como consequência luto, tristeza, angústia, aflição, desânimo, mas tudo isso precisa ser vencido, tudo isso precisa ser exposto. E aqui nós vimos nesse último tópico como o cristão deve lidar com essa situação. Então a aplicação prática geral que eu faço é que a história de Jó, a família dele, nos ensina e nos encoraja a suportar o sofrimento com paciência e esperança. Esse sofrimento envolve todo tipo de situação diversa, principalmente do luto, nos mantendo fiel a Deus diante de um processo de sofrimento, de luto e de perdas, crendo que Deus, em seu tempo e hora, se levantará a nosso favor. Então, a aplicação prática geral é essa história da tragédia da morte na família de Jó nos ensina que nós precisamos se manter fiel a Deus, entendendo que Deus é soberano, entendendo que não somos donos de nada, entendendo que Deus, mesmo diante
todo sofrimento, ele continua merecedor e digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Mesmo porque a nossa vida não pertence a nós, a nossa vida, a vida de nossos filhos, a vida de todos nós pertence ao Senhor. No entanto, nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. E no tempo dele, Deus estará agindo ao nosso favor. Sendo assim, meus queridos, nós chegamos diante do final dessa lição. Um assunto muito pesado, um assunto muito triste, um assunto quase que indigesto, mas que é necessário falar sobre ele porque são situações que nenhum de nós estamos isento delas e que nós precisamos estar preparados, tanto espiritualmente como psicologicamente, para uma situação como esta. E aí nós aprendemos com Jó que nós podemos sim vencer todos esses momentos, quando esses momentos acontecerem. Que Deus abençoe a sua vida. A próxima imagem nós temos o nosso contato. Lembrando que nós não ministramos apenas lições para a IBD, aí nessa imagem você vê todas as áreas que nós atuamos. Nós estamos abertos a convite para ministrar na sua igreja. Se você deseja receber gratuitamente esse material que eu uso aqui na ministração da aula em vídeo em PDF slides, entre em contato comigo aí pelo zap que está na sua tela. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, convite para você fazer parte do grupo de WhatsApp que eu criei para disponibilizar esse material para você, e deixarei especificamente nessa lição o link da lição número 4 do quarto trimestre de 2020, que fala sobre o drama de Jó. Lembrando a você que nos acompanha tanto aqui como também pelo grupo de WhatsApp que se esse projeto ele é importante para você, ele tem sido útil para você, então ajude a manter esse projeto, faça aí a sua contribuição voluntária. Se esse material ele tem sido muito bom para você, então na sua consciência, se você acha que você pode contribuir conosco, fica na sua consciência, no seu coração, e contribuir com esse projeto, até mesmo como uma forma de retribuição, por nós estamos fazendo isso para ajudar você. Mas se você não puder por algum motivo, não será por isso que você deixará de receber gratuitamente o material. Que Deus abençoe sua vida e que essa lição ela venha servir de consolo para aqueles que já perderam algum filho, para aqueles que já perderam um ente querido, para aqueles que estão vivendo luto ainda pela partida de um filho, pela partida de uma filha, pela partida de alguém que você ama, para aqueles que estão vivendo situações de perda, de sofrimento de alguma forma, situações de provações fortes, que essa lição ela seja uma lição de conforto, de consolo para você, para a sua vida e de preparo para que nós estejamos prontos para quando isso acontecer, até mesmo em nossas famílias, porque, conforme disse, ninguém está isento disso. Que Deus abençoe a tua vida e lembre-se a você, professor, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a sua vida e fique com Deus e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.